Galera, vamos falar sobre taxa de aplicação de matéria orgânica? Roda a vinheta. Olá a todos, olá a todas, sejam mais uma vez muito bem-vindos e bem-vindas. Sou o Dr. Fábio, esse aqui é o canal da EcoClass, o nosso programa Bate-Papo sobre saneamento e hoje trazendo um tema bem técnico, mas para tentar oferecer a ele uma roupagem a mais didática possível, porque o nosso propósito é esse. É tentar oferecer a vocês um conteúdo acessível e que permita agregar conhecimento. Sobretudo para aqueles que estão iniciando os primeiros passos dentro do saneamento. E hoje, dentro desse arcabouço técnico, a gente vai conversar sobre taxa de aplicação de matéria orgânica. Galera, uma função básica de uma estação de tratamento de esgoto é tratar o esgoto. E para isso, ela precisa do complexo trabalho de ser dimensionada, de ser projetada. Basicamente, eu preciso saber que tamanho de reator, qual o volume de um tanque, quanto que eu tenho que ter de ar lá dentro, qual a concentração de bactérias desejável, aeróbio, anaeróbio, enfim. Para que eu consiga detalhar todos esses passos, esses tópicos, precisamos partir de algo. E esse algo que usaremos hoje é justamente isso. O quanto eu quero tratar de matéria orgânica. E aí a gente chega na taxa de aplicação de matéria orgânica. Bora lá dar uma estudadinha? Vamos bater um papo sobre saneamento. Então aqui estamos nós para estudarmos, para conversarmos sobre as taxas de aplicação de matéria orgânica. Antes, é claro, uma boa contextualização. Galera, a matéria orgânica ela é um dos elementos mais preocupantes presentes no nosso esgoto. Porque ela causa o aumento da demanda de oxigênio no corpo d'água. Isso impacta diretamente na vida aquática, causando, além da morte, um prejuízo enorme para a qualidade dessa água, com vistas à saúde pública. Dessa forma, essa matéria orgânica ela tem que ser interceptada antes de ser lançada diretamente no corpo receptor. Ela precisa ser adequada, ajustada. E, para isso, é necessário que esse tratamento esteja devidamente dimensionado. Sejam processos, sejam equipamentos capazes de, se não neutralizar por completo, minimizar o máximo possível esse efeito que o lançamento da matéria orgânica provocaria num corpo receptor. Dessa forma, é de se esperar que essa matéria orgânica seja encaminhada para o que chamamos de estações de tratamento de esgoto. Essas estações de tratamento de esgoto, elas são estruturas concebidas, projetadas, com vistas a uma concentração de matéria orgânica, aqui expressos em miligramas de DBO por litro. Lembrando aí a todos que DBO é a demanda bioquímica de oxigênio, uma medida indireta da matéria orgânica. Então, essas estruturas, tudo isso aqui é feito pensado, no primeiro momento, nessa concentração de matéria orgânica presente no esgoto e na vazão, o quanto ela é produzida por unidade de tempo. Quer dizer, eu preciso saber, basicamente, qual a massa que eu preciso tratar por dia, qual a massa de matéria orgânica entrará nas unidades dessa estação de tratamento de esgoto e necessitará ser devidamente estabilizada. Para que isso aconteça, eu preciso ter aqui dentro, nas minhas estruturas, no meu reator biológico, seja ele aeróbio ou anaeróbio, uma determinada quantidade de bactérias, aeróbias ou anaeróbias. Eu preciso saber quantos quilos de SSV. Lembrando também a todos que SSV são sólidos em suspensão voláteis, uma medida indireta da biomassa, da quantidade de micro-organismos que vai atuar na estabilização dessa carga de DBO. Se estivermos falando de um processo aeróbio, com base nessa carga, eu determino o quanto eu preciso ter de SSV e, por tabela, a massa de oxigênio dissolvido que eu tenho que oferecer para que esses micro-organismos, dentro de uma estação de tratamento de esgoto que opere com um processo biológico aeróbio, consiga estabilizar essa carga orgânica. Assim, meus caros e minhas caras, é fundamental que dentro dessa estabilização da matéria orgânica, eu tenha em vistas o quanto que vai entrar na minha estação por dia.
E aí eu vou aplicar essa carga de DBO num espaço delimitado, dentro do meu reator biológico. Essa carga de matéria orgânica, essa massa de matéria orgânica aplicada dentro de um espaço delimitado, ela será consumida numa unidade de tempo. Isso é o que nós chamamos de taxa de aplicação de matéria orgânica. Uma massa de DBO aplicado num espaço delimitado por unidade de tempo. Quilos de DBO por metro quadrado dia, quilos de DBO por metro cúbico dia. Deixando claro essas duas possibilidades, a taxa de aplicação orgânica volumétrica ou carga orgânica volumétrica é quando eu tenho uma carga de DBO a ser tratada, eu aplico-a num reator biológico que opera com biomassa em suspensão. Aqui eu tenho os flocos biológicos como unidade de estabilização da matéria orgânica, e eu estabelecerei uma relação entre essa carga e o volume do reator. Por quê? Porque a taxa de aplicação orgânica volumétrica, ela expressa a quantidade de matéria orgânica aplicada diariamente ao reator por unidade de volume. Por sua vez, a taxa de aplicação orgânica superficial, posso chamá-la também de carga orgânica superficial, é quando eu aplico essa carga orgânica, essa carga de DBO, numa biomassa aderida. Aqui, usando como exemplo as chamadas biomídias, peças de PAD, de alta área superficial, mas também podia ser material de enchimento de filtro biológico aeróbio, filtro biológico anaeróbio. O fato é que a taxa de aplicação orgânica superficial leva em conta processos onde se desenvolve biofilme bacteriano. E aqui, eu tenho uma área superficial a ser correlacionada com essa carga de DBO. Ou seja, essa área superficial, esse metro quadrado, é que tem que ser capaz de permitir o desenvolvimento de biomassa para tratar essa DBO. Logo, a taxa de aplicação orgânica superficial é a quantidade de matéria orgânica aplicada diariamente ao reator por unidade diária. Então, vejam, ambas têm em comum a aplicação de uma carga orgânica por dia dentro de um espaço delimitado, dentro de um reator biológico. Na carga orgânica volumétrica, é importante para mim o volume desse reator. E na carga orgânica superficial, é importante para mim a área superficial oferecida para desenvolvimento de biofilme bacteriano. Ok? Previsão de espaço para desenvolvimento de biomassa. É isso que eu preciso. Eu tenho que oferecer um espaço físico suficientemente capaz de acomodar uma biomassa para receber uma determinada concentração de matéria orgânica expressa em DBO. Isso é o conceito básico de taxa de aplicação de matéria orgânica. Agora, vamos ver aqui um exemplo hipotético aqui de dimensionamento de lagoa anaeróbia. Lagoa anaeróbia é um processo de tratamento biológico anaeróbio, obviamente, sem retenção de biomassa. Ou seja, o tempo de detenção hidráulica é aplicado tanto ao esgoto que está entrando aqui, como aos micro-organismos que aqui estão. A lagoa anaeróbia, a carga que eu aplico de DBO aqui dentro, ela tem que ser tal qual que promova uma demanda total de oxigênio. Porque eu tenho que ter aqui um ambiente anaeróbio, quer dizer, eu tenho que priorizar aqui a respiração anaeróbia. E para isso, eu tenho que construir um mecanismo que consuma todo o oxigênio. Que mecanismo é esse? Uma carga orgânica alta aplicado. Um dos critérios de dimensionamento é justamente a taxa orgânica volumétrica, ou a carga orgânica volumétrica. E aí, com base nessa carga, na admissão de uma taxa de aplicação orgânica volumétrica, eu vou determinar o volume dessa lagoa de tal forma que eu garanta que ela mantenha-se anaeróbia. Ou seja, eu quero aqui que o volume dessa lagoa anaeróbia seja um volume tal qual que, ao receber essa carga de DBO, eu consiga, em um rápido momento, esgotar a concentração de oxigênio dissolvido e criar as condições anaeróbias. Ok? Para isso, a gente tem como aplicação a taxa de aplicação orgânica superficial, porque eu estou interessado no que mesmo? Em aplicar uma carga orgânica num volume do reator. Para determinar esse volume de reator, eu relaciono a taxa de aplicação orgânica volumétrica, esse camarada aqui, com
esses caras aqui, ó. Aqui em cima tem a carga orgânica e aqui embaixo o volume do meu reator. Essa taxa de aplicação orgânica eu determino, a concentração de DBO eu determino analiticamente, a vazão, ora, é a vazão de projeto, a vazão média, e o volume é o que eu vou descobrir com base nessas três premissas. A literatura me oferece alguns valores de taxa de aplicação orgânica volumétrica para a lagoa anaeróbia. Tá? Eu tenho várias fontes, várias possibilidades de buscar na literatura, e todas elas aplicam uma massa de DBO por metro cúbico ao longo do dia, levando em conta a profundidade. Perfeito? Que cuidado que eu tenho que ter aqui, galera. Se eu uso uma taxa de aplicação orgânica volumétrica muito baixa, o que eu estou fazendo se isso aqui é baixo? É óbvio que isso aqui é uma igualdade, não esqueça. Então, a diluição da minha carga no meu volume do meu reator vai me proporcionar uma quantidade de matéria orgânica no reator, na lagoa anaeróbia, baixa. Isso pode me dificultar a manutenção do ambiente anaeróbio. Por outro lado, se eu quero garantir uma baixa diluição da minha carga e o meu volume acaba sendo pequenininho, para isso eu uso uma carga orgânica volumétrica alta, eu corro o risco de desequilibrar o meu processo, favorecer bactérias sulforredutoras que ocasionalmente eu estou sendo gentil, tá? Que com certeza me trará um risco iminente da liberação de odor, da liberação de gás sulfídrico. Então vejam, esses números que a literatura me oferece, essa equação de fácil entendimento, ela requer, e aí é que nasce a arte da coisa, requer um conhecimento prévio muito bem estabelecido pela pessoa que se coloca na condição de dimensionar, de projetar uma lagoa anaeróbica. Por outro lado, a lagoa facultativa é também um processo biológico, agora aqui, aeróbio e anaeróbio, porque é facultativa, sem retenção de biomassa, não mecanizado. O esgoto ele entra e sai dentro de um tempo de detenção hidráulica, que é o mesmo que os micro-organismos aqui estarão sujeitos para degradar a matéria orgânica. A introdução de oxigênio é natural, perfeito? Então, eu não tenho a presença de aeradores de superfície, tampouco difusão por ar aqui embaixo. Na lagoa facultativa, a área, olha só que eu já mudei o nome aqui, já falei em área, já não estou falando em volume, hein? A área dessa lagoa deve proporcionar que eu consiga diluir essa carga orgânica, essa matéria orgânica que eu estou aplicando aqui, sem consumir, sem demandar totalmente o meu oxigênio dissolvido. Olha o equilíbrio. O oxigênio dissolvido que está aqui na fase líquida vem da dissolução do oxigênio atmosférico, por processos físicos de transferência do oxigênio O2 atmosférico para o O2 na fase líquida, e pelos processos fotossintéticos que as algas, que aqui atuam juntamente com as bactérias, estão proporcionando. Então, a área dessa lagoa tem que ser tal qual que não permita que ocorra aqui o que eu quero que aconteça no meu exemplo anterior, quando eu falei da lagoa anaeróbia. Aqui tem que ter oxigênio dissolvido para que se desenvolva o ambiente aeróbio. E para isso, essa área também tem que ser, a área superficial, sobretudo aqui, essa lâmina d'água, tem que ser tal qual suficiente para que a incidência dos raios solares seja o máximo possível e, com isso, se potencialize todas as atividades fotossintéticas, auxiliando não só a manutenção das algas, que fazem parte do ecossistema aquático que atua na estabilização do esgoto juntamente com as bactérias, como também auxiliam na introdução de oxigênio dissolvido. Logo, meus amigos e minhas amigas, para o dimensionamento da lagoa facultativa, o que eu quero saber é o quanto que eu tenho que aplicar de matéria orgânica dentro de uma área. Então, eu uso aqui a carga orgânica superficial. Aqui eu tenho novamente uma igualdade, onde a minha taxa de aplicação orgânica superficial é igual a esse mecanismo de diluição da carga de DBO pela área disponível. Novamente, eu tenho valores de literatura que me indicam, me sugerem taxas de aplicação orgânica superficial, a concentração de DBO determina analiticamente a vazão de projeto. Com base nesses três valores, eu consigo achar a minha área da minha lagoa, que em geral é expressa em hectare, porque a gente está falando de reatores gigantescos, com TDAH aí de 45 dias, justamente porque abriga
uma microbiota muito ralinha quando comparada com um lodo ativado, por exemplo. Aqui a gente está falando de mais SSD, 300 miligramas, de 250 miligramas, né? Dessa ordem de grandeza. Então, é necessário que ela seja muito grande. É necessário que ela tenha uma boa área para que, face a essa baixa concentração de matéria de biomassa, essa baixa concentração de bactérias, a aplicação dessa DBO não provoque a anaerobiose. E aí aqui eu tenho os valores de literatura correlacionando eles com a incidência de luz, porque isso é muito importante, dado que eu quero que, para esse processo, lagoa facultativa, as algas sejam minha prioridade, assim como as bactérias também o são. Então, vejam, aqui o que me importa é saber como que vai estar distribuído essa carga orgânica numa área que eu tenha disponível. Mais um exemplozinho? Vamos falar agora do MBBR, o nosso reator de membrana, de membrana, é isso mesmo? Olha só que não faz uma letra, hein? O MBR é o reator de biomembrana. O MBBR é o reator com direito móvel. Aqueles onde nós usamos aquelas pecinhas de plástico que eu mostrei agora há pouco para vocês, as biomídias, com alta área superficial. E o que elas têm? Alta área superficial. Então, o que a gente vai usar para pensar no MBBR? Exatamente, a taxa de aplicação orgânica superficial, meus amigos e minhas amigas. E aqui está ela. Aqui eu até mudei para ficar mais bonitinho. A carga orgânica superficial é igual a carga de DBO pela área superficial. Mas aqui, meus amigos e minhas amigas, eu não estou falando da área do reator, porque aqui eu não tenho um crescimento em suspensão, de biomassa em suspensão, como nós temos lá no exemplo anterior, que é a lagoa facultativa. Aqui eu tenho um crescimento aderido, eu tenho a formação de biofilme. Logo, o que me importa é saber quanto que eu tenho de área para o meu biofilme crescer. Eu preciso saber, então, a relação da quantidade de comida que eu vou dar e do espaço que eu vou ter para desenvolvimento desses micro-organismos que vão comer isso aqui. Perfeito? Dessa forma, em função da área superficial das biomídias, do volume de biomídia que eu coloco aqui, que é função da relação de enchimento entre biomídia e reator, eu vou conseguir determinar justamente o volume do meu reator. E aí é esse conjuntão aqui, ó, que é responsável por tratar essa carga orgânica que será aplicada no reator. Lembrando a vocês que o MVBR é um processo biológico aeróbio com retenção de biomassa, porque forma-se biofilme, e diferentemente do lodo ativado, a retenção de biomassa ocorre aqui, ó, justamente na formação do biofilme nas biomídias. Nós não temos retorno de lodo, ou seja, do reator biológico aeróbio já vai direto para o decantador e daqui já vai embora, ok? A carga orgânica superficial, eu tenho também valores de literatura para me nortear. Alguns autores me oferecem aqui os mais variados valores. E aqui a maioria deles acabam expressando em gramas de DQO por metro quadrado dia. Nada impede que eu também expresse isso em gramas de DBO. DQO, demanda química de oxigênio, não esqueça. Né? De qualquer maneira, uma massa de matéria orgânica numa relação diária por dia. Vamos ver aqui como que isso funciona? Vamos supor que eu tenha um esgoto aí qualquer, com uma vazão de 160 litros por segundo, gerado nessa vazão, com uma DQO de 300 miligramas por litro. Um esgoto bem fraquinho. Convertendo isso aqui para ficar mais fácil para a gente, eu tenho uma vazão de 13.824 metros cúbicos por dia e uma concentração de DQO de 300 gramas por metros cúbicos. Se eu buscar na literatura e dentro da minha experiência, do meu olhar técnico, eu vou admitir que, para esse projeto, eu vou utilizar uma carga orgânica superficial de 17 gramas de DQO por metro quadrado dia. Está dentro do que a literatura preconiza, mas é função da minha experiência, da minha capacidade de escolher bem essa carga, galera. É por isso, e isso aqui é o pulo do gato, tá? Isso aqui é o que é difícil de ensinar. É só o dia a dia, é só tentativa e erro, é só a experiência que traz. É por isso que a gente tem que se privilegiar, que parabenizar, melhor dizendo, os projetistas, aqueles que dimensionam estações de tratamento de esgoto, porque, olha, não é fácil escolher o número, não é simplesmente achar ele bonitinho, ele tem que fazer sentido. Bom, enfim,
Foi admitido essa carga orgânica superficial de 17 gramas de DQO ao metro quadrado dia. Eu escolhi, dentro do que o mercado tem para me oferecer, essa biomídia, com uma área superficial protegida de 665 metros quadrados por metro cúbico. O que isso significa? Que 1 metro cúbico dessa biomídia me oferece 665 metros quadrados de área para crescer biofilme. E eu vou utilizar uma fração de enchimento de 60% em relação ao volume do reator, volume biomídia, volume reator. A norma me orienta a usar de 30% a 70%. Então, estou dentro da norma. Vamos lá. A carga orgânica superficial é isso aqui. Vou substituir os valores, rearranjar a fórmula e vou chegar na área superficial total que eu tenho que ter. Ou seja, para eu tratar essa carga orgânica com essa carga orgânica superficial aplicada, veja, aqui é o que eu tenho a ser tratado, isso aqui é o que eu vou aplicar no meu reator. Então, eu tenho que oferecer dentro do meu reator, tudo isso aqui, galera, 243.953 metros quadrados. Isso aqui tudo tem que estar disponível lá no meu reator para crescer biofilme. Bom, acabei de dizer, né? É a área requerida para desenvolvimento de biofilme a fim de receber a COS admitida. Aí eu preciso saber o quanto que isso representa de volume dessas biomídias, o quanto eu tenho que comprar. Para eu saber isso, eu divido esse número pela área da biomídia. Então, esse numerão aqui dividido por 665 me dá um volume de 367 metros cúbicos de biomídia, que me representa exatamente os 60% que eu quero. Né? Eu escolhi essa biomídia justamente porque eu já tinha admitido isso aqui. Tá, eu já sei o volume de biomídia que eu preciso para ter uma área superficial que me permita o crescimento, o desenvolvimento de biofilme para tratar essa carga orgânica com essa aplicação diária. Beleza. Agora eu preciso saber onde que eu vou pôr tudo isso aqui. Eu preciso determinar o volume do reator. Fácil. A fração de enchimento é igual à área superficial requerida, dividido pelo volume do reator vezes a área da biomídia. Eu tenho isso, isso e isso. O que eu não tenho é o volume. Portanto, fazendo continha de padeiro, eu tenho que ter um volume de reator de 611 metros cúbicos. Um reator com esse volume, coloco esse volume de biomídia com essa área superficial, terei uma área, uma metragem suficientemente para desenvolver biofilme que dê conta do recado de tratar esse meu esgotão aqui produzido nessas condições. Vejam, meus amigos e minhas amigas, essa é uma das facetas da aplicação, vou ser redundante, hein? Da aplicação, da taxa de aplicação de matéria orgânica. Só para a gente dar uma sintetizada. A taxa de aplicação de matéria orgânica, ela vai depender do tipo de desenvolvimento de biomassa, suspensão ou aderida, carga orgânica superficial ou volumétrica. A taxa de aplicação de matéria orgânica depende também do ambiente do reator, aeróbio ou anaeróbio. Aí eu estou dizendo em relação ao tamanho dela, à quantidade dessa carga, ao valor dessa carga. Essa taxa de aplicação de matéria orgânica, ela vai impactar diretamente no tamanho dos reatores, nas medidas. Porque porque ainda não, né? E ela sofre influência de fatores ambientais, como a temperatura, porque a temperatura influi no metabolismo dos micro-organismos, na dinâmica da estabilização da matéria orgânica, e isso acaba repercutindo na necessidade de ter uma maior ou uma menor carga, que acaba repercutindo no tamanho dos reatores, e aí por aí vai. Uma coisa acaba desencadeando a outra. O fato é que eu tenho que ter sempre em vista a temperatura do ambiente nos processos biológicos de tratamento de esgoto, para eu corrigir frente à influência que isso provoca no metabolismo bacteriano. E, por fim, essa taxa de aplicação de matéria orgânica, ela me permite classificar didaticamente os processos, dependendo da maior ou menor capacidade de aplicação dessa carga. Então, eu tenho, por exemplo, filtro biológico de alta taxa, lodo ativado de alta taxa, lagoas facultativas de alta taxa ou de baixa taxa. Isso tudo vai depender da quantidade de matéria orgânica que eu vou conseguir aplicar dentro de um espaço físico delimitado. Beleza, meus caros e minhas caras? Sinceramente, eu espero que tenha agradado, que tenha trazido clareza a esses conceitos que fazem parte da nossa conversa, que estão presentes no nosso dia a dia. Se você gostou, por favor, você não vai gastar 2 segundos
clica aí no joinha, compartilha imediatamente com seus contatos. Galera, isso é importante. O robozinho do Google, ele entende que quando vocês interagem conosco nesse nosso material, é porque ele é legal, é porque ele é bom, é porque ele é relevante. E aí o algoritmo dispara ele para mais pessoas. E o que a gente quer é justamente isso: expandir o conhecimento do saneamento. Peço a vocês que sigam-nos em todas as nossas redes sociais. Não só aqui no YouTube, estamos no Instagram, estamos no LinkedIn, estamos no Facebook, estamos por aí em todos os lugares, com cursos, com tudo aquilo que a gente pode oferecer dentro do nosso arcabouço de competência para ajudá-los. Eu vou ficando por aqui, convido-os para estudar e estar conosco no nosso próximo bate-papo. Até lá!